Aí eu digo que nós temos nas igrejas esquizofrênicos espirituais, depressivos espirituais e suicidas espirituais. Como eu disse, o problema não é só físico. Como assim, irmão Jefferson, esquizofrênico espiritual? O que é a esquizofrenia? A característica de uma pessoa esquizofrênica é a seguinte: ela está bem em um momento, e em um dado momento, poucas horas depois, ela muda o seu comportamento. E acaso na igreja não está cheio de cristãos assim? Cristãos que vivem uma realidade dentro das quatro paredes da igreja, cristãos que dentro da igreja têm um caráter totalmente diferente daquele que ele vive no mundo lá fora. Dentro da igreja é um santo, dentro da igreja não fala palavrão, dentro da igreja não ri de piadas, mas no ambiente de trabalho, com os amigos do colégio, para que ele não seja considerado cafona, para que ele não seja considerado um ultrapassado, ele se adapta ao que a cultura exige. É por isso que a igreja não está sendo perseguida hoje, irmão. Porque se nós hoje tivéssemos coragem de sermos autênticos na nossa fé, pode ter certeza que nós seríamos perseguidos. Mas a cultura do século XXI, relativismo, onde não existe verdade absoluta, está matando o cristianismo. Esquizofrênicos espirituais. Uma coisa dentro da igreja e uma coisa fora da igreja. É a mesma realidade da besta que sobe da terra. Vocês se lembram? A besta que sobe da terra parecia um cordeiro, mas falava como o quê? Está cheio de cristão assim dentro da igreja. Parece um cordeiro, mas na vida lá fora é um dragão. Entende? Depressão espiritual. O que são os depressivos espirituais? Os depressivos espirituais, a pessoa com depressão, ela tem problema de identidade. Ela não consegue encontrar sentido na sua vida. Ela não tem razão de viver, motivo para ser feliz. Está cheio de cristão assim dentro da igreja, espiritualmente falando. Cristãos que não conhecem a sua identidade. E eu não falo só para adventistas aqui não. Nós estamos gravando, até esse vídeo vai para outros lugares. Mas nós temos hoje um cristianismo despersonalizado. Nós não conseguimos mais identificar um assembleiano. Nós não conseguimos mais identificar uma pessoa da congregação cristã. Nós não conseguimos mais identificar um adventista do sétimo dia. Por quê? Porque perderam a identidade. Perderam o sentido de missão na sua vida. Não tem razão de viver. Nós somos uma igreja, nós temos que pregar o evangelho. Tá, mas qual é a tua relevância no mundo? Para que você existe? Com que propósito a tua igreja foi levantada? Depressivos espirituais. Apáticos à realidade de sofrer pela causa de Cristo. Falar em sofrer pelo nome de Cristo hoje, quem sofre hoje pelo nome de Cristo aqui no Brasil? Aqui no nosso mundo ocidental. Sofrer por Cristo? Que sofrer, irmão. Não estão dispostos a sofrer. E se sofre, se deprime. E por fim, suicidas espirituais. Sabe quem são os suicidas espirituais? Eu digo que os suicidas espirituais são aqueles que sabe que ir num lugar faz mal para a vida dele, que sabe que assistir um filme só vai trazer prejuízos para o caráter dele, que sabe que ouvir aquela música vai destruir a vida dele, mas mesmo sabendo de tudo isso, o que ele faz? Ele frequenta esses lugares, ele assiste esses filmes e ele ouve aquelas músicas. O único termo que eu posso utilizar para isso é suicídio espiritual. São pessoas que sabem que aquele rumo, que aquele caminho vai conduzir ele para o lago de fogo, que arde com um enxofre e fogo, juntamente com a besta, com a sua imagem, mas ele está caminhando rumo àquele lago. E Deus está clamando para ele, para o outro lado, o pai e a mãe, está dizendo: filho, não vá para aquele lugar. Filho, não ouça esse tipo de música, mas ele vai, ele insiste. É suicida espiritual. Suicídio espiritual. Portanto, o grande desafio dessa igreja é enfrentar, lutar. Lembrando que Apocalipse 12:17 diz que o diabo, ele se levantaria para guerrear contra quem? Contra a igreja, contra o remanescente. O mundo lá fora ele já não está mais preocupado. A direção dele agora, o ataque dele era contra a igreja. Então ele volta suas armas contra a igreja do Senhor. E diante de tudo isso que nós acabamos de ver, o desafio de adventistas do sétimo dia é viver nessa cultura sem ser contaminado por ela.